Alô, arvoredianos e arvoredianas! Esse é o seu Arvoredo Cast, mais um episódio. E eu quero saber se vocês imaginam quem é a nossa convidada. Pastora, mãe, psicóloga. E aí, já acertou. Pastora Cássia, seja bem-vinda ao Arvoredo Cast. Shalom, meu amor, obrigada. E aí, a gente, na festividade, 17 anos do MBA, Sim. um tema que bombou foi a entrevista do shampoo e família. É um milagre, né? Deu certo. Deu certo, tá vendo? A missionária Vanusa entrando na cara, até sua voz tava Pastora, as pessoas conhecem um pouquinho da sua Sim. história, né? Mas aqui a gente quer revelar aqui o que o MBA não mostra. Exatamente. Queria falar um pouquinho sobre sua origem. Sim. A senhora veio de uma base cristã, como foi esse seu contexto familiar? Shalom, povo de Deus, evangelista Beth, estou muito feliz de estar aqui com você. Graças a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de nós estarmos trazendo, né, testemunhos de vida, testemunhos para edificar as pessoas e esclarecer para todos que todos nós, como ser humano, temos o nosso contexto de vida e que as coisas não acontecem assim do nada. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fui nascida e criada no Evangelho, graças a Deus. Meus pais, quando eu nasci, eles já eram evangélicos e tive um lindo embasamento bíblico, uma família muito grande de 9 irmãos comigo, 9 então irmãos. 7 homens e 2 meninas. Uhum. E a batalha foi grande para os meus pais, mas com sabedoria. Graças a Deus eles conseguiram, né, criar todos os filhos na presença de Deus. Eu tenho o prazer de testemunhar que todos estão na presença de Deus. Glória a Temos Deus. só uma nota de falecimento do meu irmão, que ele já nasceu com alguns problemas e terminou que faleceu no mesmo tempo, é, 2 meses após o falecimento da minha mãe. Ele, porque já tinha o histórico, né, de várias enfermidades, Uhum. não aguentou e veio a falecer. Mas os demais, graças a Deus, tudo debaixo do sangue de Jesus, firme nas promessas do Senhor. caminhando para Jesus. Da glória. Glória a Deus. E a senhora não é daqui de Salvador, né? Que cresceu Não, em... sou natural de Camaçari, né, minha linda cidade de Camaçari. Então, eu tive meu contexto histórico todo foi realmente lá, na cidade de Camaçari, onde eu iniciei a minha vida, né, na Assembleia de Deus, né, a minha raiz, Bleia, minha bleia, bleia. raiz a minha raiz é a raiz assembleiana, e sempre fui envolvida com os departamentos da igreja, departamento infantil, departamento de adolescentes, departamento jovem, e foi quando o Senhor foi, né, trabalhando na minha vida e várias coisas que ocorreram na minha fase. Justamente como criança, eu estava ali lidando com as crianças, ajudando a tia, trazendo a minha contribuição e não entendendo eu que ali havia um propósito da parte de Deus, porque eu nunca imaginava, né, o que Deus iria fazer, como seria o meu futuro, né, Ai, melhor Deus. dizendo. E Uhum. foi um treinamento. Então, a minha fase na Assembleia de Deus, no departamento infantil, onde eu tinha que ir para a igreja e tinha que levar minha arrencada de irmãos, né? Dia de Já foi sábado, um então, o treinamento. treinamento com os meus irmãos. Então, tudo que eu via na igreja, eu brincava com os meus irmãos, justamente. Um ficava com o cabo de vassoura lá, fazendo de conta que era o contrabaixo, o outro pregava as vasilhas da minha mãe para fazer de conta que era uma bateria. E eu cantava, o outro vinha trazer uma palavra tipo, foi o Foi. laboratório no meu lar. A senhora contou a história uma vez na TV, que lá em casa não tinha.
Você veio Sim. que assistiu dentro da casa do vizinho. Era, nessa época, foi uma época muito rígida, né, Era bem onde tradicional, né. muito, muito tradicional, então nós não tínhamos TV na nossa casa. Então tínhamos o quê? A radiola, então vários históricos bíblicos nós ouvimos através do rádio e através da radiola. Da radiola, É, meu e Deus. quantas surras, né, eu lembro que eu tomei, porque o meu pai, quando chegou em casa, que não encontrou, não só eu como os demais irmãos em casa, estavam na casa dos outros, né, assistindo. E quando chegava em casa, a correção era segura, né, era culto doméstico e pós-culto doméstico, correção, a vara descia. Meu Deus. Era Então dessa forma. cresceu ali na Assembleia de Deus, lá em Sim, Camaçari mesmo. sim, E eu queria saber, assim, como é esse contexto, assim, para uma menina sim, jovenzinha, como foi a adolescência sim. nesse contexto mais tradicional, principalmente para falar de relacionamento, como era no seu contexto familiar? Assim, na área mais sexual, na área mais de Então, relacionamento. Evangelista Beth, graças a Deus que, eu tive esse ensino através da minha mãe, Hum. né, através da minha mãe, através dos cultos domésticos. Então minha mãe trazia alguns relatos para meu pai, e meu pai aproveitava ali, após o culto doméstico, pronto, vinha as queixas e no meio dessas queixas também vinham os ensinamentos. Meu pai sempre alertando, né, os cuidados, os deperta eita, quase que não sai. Os esqueci a palavra agora. Eh nos despertava, né, nos despertava para a gente entender que a vida não era tão fácil. Olha o que a palavra de Deus está falando, olha o que a palavra ensina, os filhos precisam obedecer para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então se vocês querem serem, prósperos nessa vida em todas as áreas falando, seja obediente e, não sigam os maus exemplos. Então ele falava das pessoas que estavam ali ao nosso redor, até porque eu morava em uma rua onde, de frente com a nossa casa, era praticamente um prostíbulo, né, e, do lado era uma outra situação também muito Muito delicada, delicado. fora os rapazes que às vezes ficavam na esquina, né, dentro dos hábitos, né, de uso das drogas, e nós fomos, nós convivemos dentro desse contexto aí. Mas apesar do ambiente ao redor, assim, ser esse Sim. contexto, a família era bem embasada, estruturada, quando eu falo assim, biblicamente falando. Isso. Nossa família é uma família muito simples, eh, e o que me alegrava era justamente, eu não sentia falta, né, de uma boa casa, porque a presença dos meus pais e os ensinos que eles traziam, gente, nós hoje, quando a gente lembra daquele momento, a gente abre a boca e diz: "O melhor momento da nossa vida foi aquele momento". Foi aquele as lembranças As hoje da que fica lembranças. É. daquela E época. dali veio que as orientações da minha mãe sobre a questão sexual, eh, não assim tão clara, né, então do jeitinho deles, eles trouxeram, e de acordo ao que eles foram ensinando, de acordo ao que eles foram passando, eu percebi que, não houve tanta clareza ao ponto, de eu entender, a forma de ser, como eu posso informar, ao ponto de me tornar, assim, de usar a arma de defesa. Não foi um ensino, com um formato tipo de, eh, como eu posso dizer, meu Deus? Com a clareza que eu soubesse discernir, que eu trouxesse na realidade o discernimento do momento, No momento, para que houvesse, o despertamento de uma maneira e mais saudável. é, Mas aí, essa falta de clareza contribuiu para abusos, conta como é que a senhora vê esse contexto, esses ensinamentos mais formais no contexto de igreja, né, que é mais tradicional. sim.
não precisa nem a igreja ser tradicional, né? Eu acho que a questão de abuso, de sexo para adolescente, para criança, na igreja, por si só, é um assunto complicado. Sim. Então, eu passei por essa situação. Como eu havia falado, eu tive a oportunidade de ouvir dos meus pais do jeito deles, mas terminou que, como eu sempre fui uma filha que sempre busquei ajudar os meus pais de alguma forma financeiramente falando, então eu fui daquelas pessoas que trabalhava na época com gesso, formatos de nome, você construía o nome nas forminhas e depois colocava uma fitinha o nome, eu tinha o nome da pessoa, na minha época, né, eu já tenho 44 anos. Não parece. Então, eu acredito que as pessoas dessa fase lembram que muitas pessoas utilizavam nas paredes da casa, né, aí colocava um coraçãozinho, então eu fazia, eu trabalhava, eu colocava em cima de um carro de mão, várias louças para poder sair vendendo, vendia, peças íntimas, gostava às vezes também de, trabalhar como diarista, para ganhar um valor também e somar. Empreendedora, empreendedora, você era empreendedora. Eu ficava muito feliz, Evangelista Beth, em chegar em casa com o valor e, sabe, e ajudar de alguma forma Ajuda a os sentir meus responsável. pais. É. Então, foi justamente nessa fase, que houve, eu passei por essa situação do abuso, né, eu passei por essa fase que foi uma fase muito difícil para mim, porque não era um assunto aberto, então eu com vontade de comprar as coisas, até mesmo de ajudar, a minha família, uma pessoa, né, da igreja, ele nessa época era porteiro da igreja, muito conhecido da família, ele chegou para minha mãe e pediu, né, "Ó, eu tô com o meu fogão lá para limpar, tô com algumas coisas dentro de casa para limpar", ele era um homem solteiro, e, de repente, ele chegou lá, passou a chave para minha mãe, e a minha mãe me comunicou, e eu segui para casa dessa pessoa. E quando eu estou lá, já tirando as coisas do fogão para já iniciar a limpeza do fogão, eu sinto um homem se aproximando, e eu tomei um susto muito grande, e a aproximação foi, assim, de uma forma assustadora, Bem porque agressivo. foi bem agressiva mesmo, até porque eu fui nascida e criada no meio de 7 homens, e tipo, eu nunca tinha, tipo, tomado banho com os meninos para ver os meus irmãos despidos tipo, a maldade, né, Não tinha sido despertada, não a malícia havia não a tinha sido, não tinha malícia, sido despertada. exatamente. E É, foi quando, esse homem se aproximou e foi me tocando, né, e eu queria, tipo, que continuar limpando, mas ele continuou me tocando e algumas pessoas, às vezes, realmente termina, eh cedendo ou cedendo, justamente porque, os toques, eles não são toques que vai trazer repúdio. Então, a depender da forma como se toca, imediato cada pessoa, claro que tem a tem a sua sua reação. reação. Então, a minha reação do momento não foi de chegar e cair fora e sair correndo e tal, então eu fiquei ainda por um bom tempo, assim, querendo entender o que estava acontecendo. Fica intimidada, intimidada. Fiquei muito intimidada e quando eu senti a situação, de repente eu saí correndo e quando eu cheguei em casa, eu fiz de conta que nada aconteceu. É, E aham. guardei, e guardei. E E guardei e tive que, tipo, ver aquele homem chegar na casa dos meus pais como um dos melhores amigos, né, e ele fazer de conta que nada tinha acontecido. eu digo para minha filha assim, uma arma do abusador é a intimidação. Que é assim, tipo, Sim. mas a senhora falou um ponto muito importante, que é assim, o despertar, a maneira com que a gente é despertado para o sexo, vai definir mais ou menos como você vai entender, ter essa visão, né, de Sim, sexo. E aí, não sei se a senhora concorda comigo, mas assim, tem muita virgindade e menos pureza?
Tipo assim, virgindade você tem ali, Sim, mas você não tem uma pureza. é. A partir desse momento, dentro desse contexto, essa virgem, essa moça, ela passa realmente a não ter mais essa ingenuidade. Isso. Ela não vai ter, né, e ela foi despertada. Então ela pode até conservar, como foi no meu caso. Eu conservei a virgindade e comecei a passar por outras situações, porque não parou só nesse rapaz. Então, eu percebi também uma influência muito grande maligna nessa área contra a minha vida, porque depois eu passei por essa situação com uma pessoa que era até deficiente visual. Então, Uhum. como meus pais sempre eram um casal acolhedor, sempre as pessoas, os presbíteros, as pessoas da igreja, eles tinham a oportunidade de tomarem café lá em casa aos domingos. Então, esse rapaz que era um deficiente visual, a gente dava na mão a bandeja, né, com o café, com o biscoito, com os pães. E aí, quando eu me aproximava, aconteciam os toques no meu seio. E e eu ficava sem entender. Sim, entendi. Então, eu voltava e fazia de conta que nada tinha acontecido. E meus pais, né, com tantos filhos para perceber, né, a mudança Uhum. comportamental de um filho, de 2, só se fosse algo bem Bem realmente estranho, né? é. Então, não foi percebido pelos meus pais, por ninguém, que algo diferente estava acontecendo. E passei também por essa situação com o guitarrista da igreja, né, porque eu sempre fui envolvida nesse ramo de adorar o Senhor desde os meus 2 anos que, pela misericórdia, eu sempre fui envolvida no louvor na igreja e passei também por essa situação, também de toques. Só querida. Eu lembro uma vez que eu tomei um treinamento na empresa de Libras. Sim, E o treinador ele falava assim: olha, vocês têm que entender que abusador, surdo abusa sim, sexualmente, surdo rouba, surdo é desonesto. sim, Então você não pode se valer da deficiência e sentir uma piedade, uma misericórdia, assim, como se a pessoa não fosse fazer nada. Não sim, tivesse nenhum problema de caráter. E aí você contando essa história. Deixa bem claro na prática como funciona, né? O é, caráter, ele não tem, não tem deficiência que diminua ou aumente o caráter da pessoa. não, Mas, assim, essa sequência de situações, numa época também que não era como hoje, né? Que é divulgar, é, isso, que chama a atenção dos pais. exatamente. Não era não nessa época. Não existia. Então, inclusive a minha mãe, ela veio a falecer e ela nunca soube sobre essa situação que ocorreu comigo. E foi justamente no falecimento da minha mãe, porque ela veio a falecer, né, há 12 anos atrás, eh, com foi 12 anos após a morte da minha mãe, ele veio a falecer, esse rapaz. Hum, Ele continuou com esses hábitos e, de repente, ele se deparou com uma menina que era envolvida com os rapazes do tráfico e ele tinha oferecido para essa menina um valor e depois ele não arcou com a responsabilidade de, né, de pagar a menina. E a menina voltou para o, namorado. para o namorado e falou do que tinha ocorrido. E aí foi quando os vaginais vieram e apagaram, né, a vida desse rapaz, desse homem. O salário do pecado é É a a morte não morte. só espiritual, mas física Exatamente. também. Então, aí eu fui para Camaçari, quando eu cheguei em Camaçari, o meu pai estava dentro do carro com meu irmão e contou: "Você soube, Cássia, que" meu irmão, né, "que tal pessoa faleceu?" E aí, quando, o meu irmão falou, né, desse falecimento, naquele momento, eu tive um sentimento, assim, de uma alegria, de um regozijo, sabe. E claro que foi uma justiça humana naquele momento, É, né. E aí eu disse: "Foi mesmo? Como?"
E aí, quando ele começou a contar a situação, eu aproveitei que meu pai estava na cadeira da frente e eu estava atrás. E a conta. Eu não consegui contar meu pai olhando no rosto do meu pai. Então atrás eu continuei no banco de trás e comecei a relatar para ele. Meu pai naquele momento, como homem, teve algumas atitudes assim, tipo: "Como foi isso?". Que ela a Então eu minha acredito que menina ele lembrou, né, como ele tratava tão bem, o porquê que fez isso com a minha filha. Eu senti naquele momento, né. E que pena que eu era tão amiga da minha mãe, mas eu não consegui contar. coisas que são ve es o ve a gente se sente envergonhada, intimidada, e até para as pessoas mais próximas a gente não consegue se abrir. Exa É como calasse nossa boca sem tocar, né. A mente ela é realmente poderosíssima, mas deve ter sido muito difícil também para o seu Foi, pai ouvir isso, né. foi. Menina, só era Silvânia, né, de É, só nós as 2. menininhas, uma flor sendo violada antes do tempo. E não há imagine hoje, né, que é tão divulgado, tão repudiado, combatido, realmente é uma área que o inimigo tem atacado com toda a fúria possível. E eu não tenho certeza que não é à toa você deflorar a inocência de uma geração, Sim, na tentativa de mas como todas as coisas cooperam para o bem, eu creio que o Senhor Jesus também transformou a sua experiência sim, numa luta, né, não uma luta como o ímpio, né, que luta com sim, as próprias forças, mas para si, uma luta de cura, primeiro, né, uma cura interior, e aí a gente conhece um Deus que cura, exatamente. mas também uma luta de buscar orientar essas pessoas à luz da Bíblia, né, precisa se defender, porque você vê que a batalha ela é física, mas ela também é mental, né. Elementar. É. Mas eu queria entender, assim, como isso afeta no relacionamento dessas meninas posterior, né. Eu vejo que algumas ficam bem afloradas, outras ficam muito retraídas. Pois é, a evangelista Beth, eh, foi uma das situações que eu passei a vivenciar na pele. Então, meu primeiro namorado, eu tinha apenas 13 anos e eu tive coragem de colocar ele na porta e de falar para ele: "Você vai ter que ir até meu pai para me pe pra, né, Pedir namoro. para me pedir namoro", até porque já era natural, porque nós éramos evangélicos, então não existia namorar, né, pelos becos. Então, tinha que realmente oficializar, ainda até a casa dos pais, e fazendo o pedido. E foi assim que ocorreu. Então, com 13 anos, para meu pai era um absurdo, e meu pai teve que fazer de conta que era normal, porque eles preferiam realmente que eu, estivesse namorando, né, que eu estivesse ali Sob na o porta, controle sob o ali, né. controle deles, do que tipo: "Não, eu não aceito o namoro". Então, consequência, né, do abuso, eu vivenciei essa fase, esse processo de namorar muito cedo. Então no namoro, permaneceu, né, essa vulnerabilidade, né, da minha parte de continuar, querendo e desejando sentir, né, os Só. toques. Então eu E passei a ainda sentir falta. tem essa questão da culpa, né, porque eu percebi que algumas pessoas quando são tocadas não necessariamente, sentem prazer, se, tipo, constrangidas por esse prazer. Sim, sim, obrigada. Sim, Agora, olha, ele enxuga as lágrimas. amém. Tá escrito, Amiga, tá que é isso. escrito. Algumas pessoas se sentem constrangidas por sentir prazer ali, né. Sim, Mas eu creio que o sexo é uma coisa boa, criada por Deus, sim, mas essa deturpação causada pelo pecado é que deve causar essa confusão, não sei. toda essa confusão que o evangelista Beth e traz mesmo, e quando você não busca o autoconhecimento,
traz muitos transtornos na vida de uma pessoa. E eu tinha certeza que o plano do inimigo referente à minha vida era dos piores possível. E que estava tudo voltado e envolvido realmente à minha área sexual. Então, aos 13 anos eu comecei a namorar e não deu certo, então eu namorei com o segundo, namorei com o terceiro, namorei com muitos rapazes. E, tipo, e aí foi quando eu fiquei noiva, né? Aí com esse rapaz já não deu certo, de repente eu conheci uma pessoa e os meus 15 anos, os meus 14 anos foi justamente ficando noiva, né? E eu estava determinada mesmo em casar cedo, porque eu fui despertada sexualmente cedo, então, como eu recebi da parte dos meus pais e recebi pela igreja o ensino que a vida sexual ela está voltada justamente ao casamento, tem que acontecer dentro do casamento, então eu queria casar para então eu ter a Para ter, liberdade, né? para ter a relação, o prazer na relação sexual genuíno ali, né? Exatamente, dentro da vontade de Desde a Deus, sem vontade de Deus. culpa, sem peso, e foi quando não deu certo, né. Eu fui passando, no caso, várias experiências e, claro que se fosse contar os detalhes daqui, seria realmente, muito forte, né, mas eu compartilho isso com dentro dos atendimentos, eu compartilho com algumas pessoas, né, dentro dos atendimentos pastoral aqui, eu gosto de despertar, alguns pais, algumas mães, até mesmo os nossos jovens, nossos adolescentes, eu gosto de conversar e falar da minha experiência. Então, eu fiquei noiva cedo e quando, eu pensava que já estava, assim, próximo do casamento, já estava com programação da casa, estava sendo construída a casa, então o caminho já estava bem Estava andado. bem andado, mesmo cedo, estava. Mesmo cedo, estava tudo muito cedo, mas os meus pais estavam permitindo, porque os meus pais eles estavam desejando que eu, alcançasse a bênção do Senhor, né, sem entender todos os meus conflitos, sem entender toda a minha luta, toda a minha labuta interna, né. Então foi quando, eu precisei fazer o exame pré-nupcial. E quando eu cheguei para fazer o exame pré-nupcial em um dos hospitais em Camaçari, foi quando eu me deparei com a missionária doutora Alda Veloso. Uhum. Então, quando eu conheci a doutora Alda Veloso, foi justamente nesse momento onde eu parei para poder fazer os exames. E foi quando eu estava com minha mãe, e aí ela ficou um pouco conversando com a minha mãe, porque nessa época as meninas estavam perdendo a virgindade e estavam colocando a culpa no ginecologista. Então, obrigatoriamente, A mãe tinha que a estar mãe ou o junto. responsável tinha que estar junto com aquela pessoa ali para comprovar, né. E a Isso. pessoa que estava comigo foi a minha mãe. E foi quando minha mãe, ela ficou conversando com a doutora Alda e tinha um som tocando de um playback, e eu comecei a cantar bem baixinho, porque as 2 que estavam conversando, né, então eu comecei a cantar. Quando a doutora Alda me ouviu cantando, ela disse: "Meu Deus, a sua filha canta". E aí eu fiquei envergonhada naquele momento, né, eu disse: "Ai, que vergonha, meu Deus". Aí foi quando ela disse: "Por favor, permita sua filha cantar na minha igreja", que é a Igreja Batista do Caminho das Árvores. Hum. Então eu parei assim, olhei para minha mãe, então assim, eu cantava muito em Camaçari, né, Camaçari, São Sebastião do Nossa, Passé, Simões Filho, Camaçaria dos Candeias, Axixes. Madre de Deus, então era por esses por essas cidades, né, Ao redor. ao redor que eu justamente atendi os convites. E quando ela lançou o convite, eu fiquei toda envergonhada, e aí ela já lançou imediato já o convite, já colocou o transporte, o endereço, e foi quando minha mãe pediu para uma irmã de lá da nossa igreja me conduzir até a igreja. E quando eu cheguei naquela igreja,
eu vi uma promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Aí, Porque quando criança e adolescente, Deus usava muitos vasos dele, poderoso para falar que ele tinha um grande plano na minha vida. E que esse plano que ele tinha na minha vida era um plano onde eu iria abrir a boca para adorar o Senhor e muitas vidas seriam libertas. eita glória. E eu tinha certeza que eu já estava dentro do contexto de Deus, do propósito de Deus, ali na cidade de Camaçari mesmo, Sebastião do Só Passeio, ali, um filho, Mara de fazendo as Deus. agendas ali na adjacência, mas você trouxe Sim, para Salvador um negócio maior. meu Deus! E quando eu cheguei na igreja, que eu vi 2.000 pessoas na minha frente, ó Jesus! Gente, eu fiquei, como, meu Deus, que eu vou cantar para tantas pessoas? Então, foi a primeira vez que eu tinha me deparado com muitas pessoas à minha frente. Então, eu cantava até 200 pessoas, 150, sabe, mais É. 2.000 Aí pessoas. a comunidade já era grande naquela época. Já, sim, sim, já era uma igreja muito grande. E então foi quando eu atendi o convite, todos os finais de semana eu estava aqui em Salvador, adorando ao Senhor, eh, com a doutora Alda, atendendo os convites, ela iria trazer as palestras e eu adorava o Senhor com ela. E foi quando eu já comecei a passar por outras experiências, né, de conhecer outras pessoas. Então, o meu ex-noivo começou a ficar com muitos ciúmes, né, Aí você então começou a ver outra face dele. uma outra face. Gente fina, muito, muito, muito gente boa, mas assim, ele não estava no espírito para entender o propósito, né, Hum. e claro que eu entendo, né. Então eu comecei a passar por algumas experiências, assim, bem delicada com ele, porque eu gostava muito dele, sonhava mesmo em casar, já estávamos com a programação para o nosso casamento acontecer, e de repente ele disse que eu não estava indo para fazer a obra de Deus, eu estava indo em busca de um homem rico. Misericórdia. E eu falei eu tentava explicar para ele, eu tentava esclarecer para ele que ele estava errado, e não havia esse entendimento. Hum. Então, durante a semana que era para nós estarmos conversando, né, organizando os preparativos do casamento, era motivo de briga, motivo de ciúmes, e isso foi se estendendo de uma forma que eu percebi que já não dava mais para continuar. Mas eu insisti, eu falei: "Eu não vou conseguir ficar Sem louvar, sem estar na vontade na ali vontade de perseguindo. Deus", e eu passei por uma aí veio a batalha e o conflito, porque eu amava muito e eu não queria abrir mão de fazer a obra e não queria abrir mão dele. Dele. E Eita, viver e e aí? viver a vontade tem que viver a renúncia, né. É, A renúncia faz parte. a já faz parte. E aí nessa época, Caminho das Árvores era uma igreja que estava, assim, no processo inicial de um grande avivamento espiritual, né, Deus estava usando o bispo Átila de uma forma muito poderosa, eh, mas a igreja ainda estava conhecendo esse poder sobrenatural. Hum. E então eu cantando em uma das sextas-feiras, eu saí da minha casa e disse: "Meu Deus, se realmente o Senhor não tem propósito, na minha vida com ele, usa alguém para falar comigo". Mesmo eu Ainda tendo olha aí. entendimento que era uma igreja que não havia profecia no momento, Hum, então era impossível, era mais tradicional. era tradicional, então era impossível acontecer, né, uma profecia da forma como eu estava pedindo a Deus. E foi quando eu sentada, terminei de adorar o Senhor, aí sentei, aí quando veio o próximo louvor, e aí quando eu estou cantando, Deus usa alguém de uma forma muito Meu poderosa, Deus. veio sapateando pela igreja, colocou a mão no meu coração e disse: "Recebe hoje libertação, porque este não é o seu estou eu preparando". Hum. Olha aí, Deus faz, viu? Deus abre a boca de quem tá calado. Deus faz. Mas aí quem Deus estava preparando Pois é, era o né. pão queimado no milho. Desmonte Aí essa se versão que eu quero desfiz da ver. Eu quero história. ouvir a versão pão queimado, versão pastora
Cássia Tavares. Porque Bispo Whitson a gente Meu já Deus! escutou. Quero ouvir a sua versão. E ainda tem a versão de banha. Ainda tem a versão de banha, entra agora aí, né? Porque, então, ele o tempo todo me acusou, né? O rapaz que eu estava indo à procura de um, Homem rico. um jovem rico e tal, e não acreditou em mim, mas havia o propósito da parte de Deus, né? Mas depois ele viu, né, que o bispo não era rico. Isso. Então, quando eu cheguei, exatamente. Hoje Deixa ele que tem Deus aí, né? justifica. Então, aí nesse mesmo dia eu tive toda a coragem para chegar em Camaçari e Dá um terminar, né, o relacionamento, entreguei a aliança e falei, olha, o Senhor falou comigo de uma forma muito profunda e a partir de hoje o nosso noivado, nós rompemos aqui. E aí eu conheci um novo rapaz, o jovem que eu tinha essa admiração muito grande, quando eu vi ele se transformar nesse momento que eu terminei. E tentou suicídio, várias coisas aconteceram com ele, mas o Senhor me deu forças. Eu continuei orando, continuei pedindo ao Senhor que guardasse ele, que livrasse ele de todo mal, mas eu precisava tomar uma atitude. Porque depois que eu terminei com ele me ameaçou. Então ele falou que se eu não ficasse com ele, com outro também eu não ficaria. Ixi. Então eu me despertei e cheguei para os meus pais, especialmente para minha mãe, e disse: "Mãe, eh, ele não está conformado com a situação. E como eu estou, todo final de semana em Salvador, eu conheci uma pessoa que ela está no processo de separação, e ela me perguntou se eu não queria ficar um tempo com ela. E eu gostei da proposta, eu gostei, de ficar com ela, eu gostei, dos filhos dela, e agora só dependo da senhora, da sua permissão. E aí minha mãe me alertou: "Cássia, você acha que seu pai vai permitir um negócio desse?" No caso, "Como?" no caso, a senhora ia trabalhar na casa dessa pessoa, né? Sim, sim. E aí não, eu iria morar com A ela. morar. É, morar. Ela abriu as portas para Ela abriu as portas, foi porque ajudar, né? nós terminamos assim, o Senhor nos concedeu uma amizade muito boa. Então, as Hum, oportunidades que eu tinha de cantar, ela terminou me conhecendo e terminou que, sim, uma graças a Deus, amizade surgiu ali. uma amizade muito legal. E aí, minha mãe falou com meu pai, e claro que meu pai não deu aquele sim com vontade, mas mesmo sem o sim com vontade, eu segui caminho. E foi quando eu passei um tempo na casa dessa irmã, aqui em Salvador, ali no condomínio Parque Júlio César, bem próximo mesmo do Caminho das Árvores. E foi quando eu participando, de todos os cultos e morando na casa dela, e ela dentro desse processo de separação, tinha a necessidade que eu ficasse com os meninos. E eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de correr atrás, de alguma forma ajudar os meus pais e me vi assim, sem possibilidade de ajudar, porque, sim, eu resolvi a questão do rompimento do noivado, mas assim, e trabalho, né? Trabalho. Agora eu Agora, estou ó, aqui parada, e agora o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? E foi quando uma empresária do Caminho das Árvores me fez a proposta de trabalhar no Shopping Iguatemi. Eu não me adaptei, né, ao contexto do shopping, aquela correria, aquela agonia, e eu falei: "Meu Deus, eu não estou me sentindo bem". E aí comentei com ela que estava muito grata pela oportunidade, mas eu não estava conseguindo, assim, lidar com aquela vida ali no shopping não. Então eu permaneci morando na casa dessa irmã. E aí foi quando, eu percebi que eu trabalhando, procurando, alguma casa, para trabalhar como doméstica, aí eu iria me adaptar melhor. E ela, tipo, que falou: "A minha mãe mora na", eu já sabia que a mãe dele morava na Barra, "minha mãe tá precisando de uma pessoa para trabalhar, então você quer ficar com ela?" Aí eu disse: "Eu quero". Aí eu fui lá para acertar com ela, e foi quando eu falei que, "Olha, só tem uma questão, toda sexta-feira pela manhã eu canto em uma igreja, e aí a senhora me daria permissão para cantar?"
E a mãe dela era da Universal. Não, com certeza, você está liberada. Então, eu trabalhava nessa casa, né, da mãe dessa minha amiga, e todo final de semana ficava com o doutor Alta, adorava a Deus, e depois voltava para o trabalho como empregada doméstica, né? E outra perseguição também eu vivenciei nesse lar, porque ela tinha 2 irmãos e diversos momentos eu passei por perseguições deles em querer, de alguma forma, me atacar, para me agarrar, para me beijar. Uhum. E mais uma vez, eu, de novo, envolvida num contexto de abuso. E quando eu não aguentei mais a perseguição deles, eu comentei com ela e saí dessa casa. Quando eu voltei para próximo da casa dela e procurei uma outra casa e encontrei um outro lar onde era tipo uma filha divorciada cuidando de uma mãe. E foi Hum. quando Só tinha ambiente de mulheres ali, né? só tinha aquelas 2 mulheres naquela casa. Hum. E mais uma vez, vamos agora conversar. Toda sexta-feira eu na igreja sou cantora. Então, que bom você é cantora e tal. Mas é toda sexta-feira pela manhã, necessário me liberar. E não, tudo bem. E foi nessa fase onde eu, né, estava cantando e querendo continuar, tipo, ajudando os meus pais, né? Chegar o final de semana, eu ficava nessa batalha e era entre atender os convites com o doutor Aldo, alguns convites que faziam, né, para mim ali, e descer para Camaçari para rever meus pais, meus irmãos na igreja. Hum. E foi quando eu fui me turmando com o Ministério, né, do Caminho das Caminho das Árvores. Árvores, fazer amizade ali. Exatamente. E nesse momento aí, que eu estava, né, atendendo toda sexta-feira ali o convite com a doutora Alda, eu vi aquele moreninho entrando, né? E ele sempre entrava com toda a sua família e sentava em uma só fileira todos. Eu disse, que coisa linda, meu Deus, essa família é linda. E, claro, né, toda jovem vigilante, ela olha logo para suas mãos, né? Se era noivo, se era Olha casado, aí. a vigilância, né, que é necessário ter. E eu olhei, pronto, Não não viu nada, uma tinha alegria. nada. E eu muito me alegrei, né, quando eu olhei que não tinha nada naquelas mãos, eu comecei a caprichar, né, com os olhos, dava cada olhada assim nele. E ele não me correspondia com o olhar. Ele É. baixava a cabeça e eu disse: "Eu eu quero entender se realmente ele está gostando, se ele não está É. gostando", Hum. mas tudo isso é só pensamento, claro, né, Só no gente? pensamento, não tinha nenhuma manifestação ali para ele, uma Era conversinha. não, não, não. E eu continuei caprichando, então eu adorava a Deus, aproveitava, Deus me perdoa, me aproveitava daquele Adorava e paquerava. olhada, era. E Era um existiu glória a aquele Deus dia e mais ai, era, que e os olhos miséria. abertos ali, ó, tô ligada em você, varão. Foi quando eu, decidi, eu disse: "Eu preciso saber se realmente esse jovem ele tem interesse, não tem interesse em mim, então eu vou me aproximar dele". E foi quando eu determinei uma sexta-feira, eu falei: "Não, eu vou me aproximar dele hoje, eu vou procurar saber". E tive coragem, me aproximei. Quando eu me aproximo dele, chega um profeta do Senhor, olha para mim, olha para ele na frente da porta do Caminho das Árvores e diz: "Meu Deus, como o Senhor me dá uma visão nesse momento, eu consigo ver Deus unindo vocês para um grande propósito. Eu vejo muitas vidas libertas, eu vejo Deus fazendo muitas coisas através de vocês. Meu Deus, e aí ele começou, né, a falar tudo aquilo que o Senhor estava ministrando no coração dele. Evangelista Beth, aquele jovem que parecia, assim, ser um jovem, assim, que não tinha noção do que estava acontecendo, muito inocente, imediato me lançou um convite para comer um cachorro-quente Ah. no shopping Itaigara. E aí foi naquele momento que
estávamos ali, né, fazendo um lanche, eu com muita vergonha dele, e ele já todo bem soltinho, e foi quando eu falei para ele: "Ó, eu trabalho na casa de família e tal", e aí já trouxe toda a clareza sobre a minha vida. Eu sempre fui muito transparente. E aí já falei, e foi quando, ele falou, assim, umas palavras que até o dia de hoje eu digo para você, eu dei muito valor para ele naquele momento, porque eu estava acostumada em namorar com rapazes que imediato queria o abraço, Queria já um queria o contato beijo, queria o físico, né? contato físico, e ele não, ele disse: "Eu preciso te falar algo". Eu falei para Deus que a varoa que o Senhor preparasse para minha vida, eu só iria tocar nos seus lábios no dia do casamento. Você está pronta? Meu Deus! Eu Ah, fiquei assim, sabe. Naquele momento, me perdoe, aí que provocou a aí vontade de que agarrar e aí que queria dar beijar mesmo, beijo no beijo. dizer o quê? O mundo espiritual Um tá momento, tá gente. descido, tá consagrando. E foi quando, graças a Deus, né, esse propósito foi validado, né, por nós 2. E foi quando nós descemos para Camaçari para ele conhecer os meus pais. Então ele conhecia o meu lar, ele conhecia os meus irmãos, foi onde surgiu essa conversa aí do pão, porque eu chegava em Camaçari e eu dizia para a mãe, né, para os meninos: "Meu Deus, eu estou gostando de um pão, gente, eu estou gostando de um pão". A senhora fez a propaganda. Fiz a propaganda, A e aí segundo Vânia ainda e foi nesse bendito dia que eu levei ele para conhecer a minha família, que a minha irmã, todos os meus irmãos chegaram na janela, na porta, né, e quando viram o meu pão, eu já ainda tô imaginando a fileirinha, só um atrás do outro, meu a Deus, escadinha assim, quem é, quem é, cadê, cadê? foi muito engraçado. Olha, nesse dia, de verdade, foi muito engraçado quando eu entrei sozinha, e ele ficou do lado de fora ainda dando tempo com um casal que ele tinha levado, ele, se sentiu bem, né, em levar um casal. E aí eu fui a primeira que entrei logo e os meninos: "Misericórdia, Caça Misericórdia", começaram a falar, né, e ficou Esse aquelas pães, brincadeiras, sabe, de irmãos. Mas assim, eu glorifico a Deus porque essa chegada foi bem-vinda, né, houve realmente uma preparação do Senhor. E aí foi quando ele já foi direto ao assunto com os meus pais, pedindo a minha mão, né, em casamento. E aí ocorreu o noivado em Camaçari, e dentro de um ano foi noivado e casamento. Namoro, noivado e casamento. Boa, bem rápido. Tudo muito rápido. Nesse contexto, né, casamento, então começa a ver as meninas, ver o Ministério Batista Voredo, como é que começa o ministério? Isso. Então, eles já realizavam um culto na cozinha da casa dos pais, só com a família. Só com a mãe, só com o pai, com os 2 irmãos, e tinha mais algumas pessoas, assim, do ciclo familiar deles mesmo. Então não era nada aberto, era só mesmo entre ele e a família, que foi a fase, né, onde ele estava, discipulando a sua família na tentativa de ganhar realmente a sua família para Jesus. E nesse momento foi quando, houve o nosso casamento e eu ainda não tinha participado desse momento com ele, com a família, né, do culto doméstico com a família. Foi quando nós casamos e aí demos continuidade, porque, tinha muitos irmãos do Caminho das Árvores que moravam aqui no bairro Traquedonés. E passaram a ter dificuldades para poder pegar ônibus, para estar se conduzindo, né, até o Caminho das Árvores. É longe, Então, né? era muito longe. E aí, nós começamos a falar, né, desse culto doméstico que acontecia. E dentro desse culto doméstico, os irmãos foram participando, participando, como nós éramos, começamos a ficarmos muito próximos de doutora Alda, fomos compartilhando com ela o que estava acontecendo. Foi crescendo de uma forma e foi quando o doutora Alda
né, foi a pessoa usada, muito usada por Deus para nos ajudar, para nos orientar. Ela foi uma das pessoas que eu posso chamar de mentora. Ela fez um papel excelente. Nós, tivemos da parte dela todo esse amparo. E, aí foi quando ocorreu, né, tipo, eu aí recém-casada, com 5 meses de casada, eu não queria de forma alguma filho, eu não queria. E voltando só um pouquinho, foi quando, Deus interferiu, né, na minha história, porque o meu sonho era justamente, só pensar em ter filho aos meus 45 anos, para justamente já chegar assim um médico e falar assim: "Olha, não vai ter possibilidade de De engravidar, só engravidar. vai ser essa ou esse e acabou". E assim, o homem faz plano, mas a resposta certa É o vem de Senhor, Deus. meu Deus. E se eu não tinha vontade de De ter ter filho. filhos, imagine o Itzon. Então também ele falou: Eita. "Não, vamos fazer a obra de Deus, você adora o Senhor e eu prego a palavra de Deus e a gente vai seguir". Por mim tudo certo, eu sonho Olha, justamente. tampa o balaio e Deus só observando. Pois é. Ah, E foi justamente para acontecer o nosso casamento, Deus usa o bispo Átila Brandão em profecia e diz: "Olhe, com pouco tempo de casados, ela, gente, vai engravidar". Eles vão casar ainda dia 18, dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro será o casamento dele, mas o Senhor está me revelando aqui que ela vai engravidar e vai ser uma menina, e Deus vai usar essa menina de uma forma poderosa. meu Deus. Era Kezinha, Kézia. Kezinha, Kezinha se Então metendo aí no meio do processo Kézia todo. chegou em um momento, eu falo assim que foi um momento realmente, assim, complicado, porque eu estava naquele processo de conhecer o Itzo como marido, né, então naquela fase de nós de verdade nos conhecermos, e foi quando veio, a gestação, ao mesmo tempo obra, porque nós já estávamos, já com o culto na associação dos moradores aqui no condomínio Arvoredo, e foi tudo, assim, muito Muito precoce, rápido também. rápido e Isso. sem termos orientações. Hum, isso é importante. É, É isso que a gente convoca as pessoas para receberem, às vezes as pessoas não valorizam, né? exatamente. Mas é importante. Muito importante, muito importante. E aí a gente percebe que porque muitas pessoas perecem? Por falta de Conhecimento. conhecimento. Então, várias situações do meu casamento, eu passei a entender, o princípio dele, porque não houve, eh uma orientação devida, voltada ao nosso contexto, né, ao contexto ministério, ao contexto mãe, ao contexto esposa, ele ainda dentro da profissão dele, exercendo a profissão dele, então, foi uma turbulência muito grande. Então passamos, pela fase do curso de noivos com o apóstolo Carlos Fontes, na época eles eram pastores do Caminho das Árvores, mas a orientações que nós tivemos dele foi a orientação para o casamento. Então, nessa fase de envolvimento nosso com o reino, com família, não houve. Não houve, né? Como administrar, como trabalhar os É, conflitos, não. ainda mais com a criança. E ainda tinha uma outra criança. Pois é, e aí eu vou comemorar o aniversário de Kézia de 1 aninho, feliz da vida e tal, e quando eu estou lá na correria para organizar o aniversário de Kézia, começo a enjoar e começo a sentir isso, sentir aquilo. Aí eu falei: "Não, Jesus, por favor, não, Jesus". E aí eu entrava em uma crise muito grande quando eu descobri que estava grávida. Todas as minhas Aí, gestações eu chorava muito, porque eu fazia de tudo para não engravidar. E aí chega a Keren. Kevin chega atropelando as meninas, aí vai, já começa. Keren Keren chegou e chegou chegando, mas chegou, assim, com a marca da promessa muito grande, porque assim que ela nasceu, quase que realmente ela iria morrer. Né? Como foi É. isso? Porque, assim, todos os meus partos foram partos cesáreos, né, eu nunca tive um parto normal, graças a Deus, porque eu orava ao Senhor desde nova, pedindo ao Senhor que eu não queria jamais ter essa experiência de um parto normal. E Deus me concedeu essa vitória.
Mas a sua Não, cesárea foi tranquila? tranquilo. A minha foi normal. Deus. Mas é uma dor que dá passa, sai e acabou, né? É, pois é, mas assim, não queria essa experiência, não. Eu dispensava essa experiência da minha vida. E foi quando eu passei pela experiência de passar todos os processos, né, legal, todas as fases da gestação, né? Só que eu peguei o número do médico e deixei na casa da minha sogra. Caso, eu falei, olha, Deus livre e guarde, eu não sei como vai ser, porque o parto cesáreo é agendado, É. mas eu sempre tive, né, a prudência, né? Eu vou deixar aqui, viu, deu neurites e tal, tal. E foi quando minha irmã, eu fui mudar, o parto seria na quarta-feira, e no sábado eu inventei de mudar, fazer uma nova mudança no quarto que já estava pronto. Hum. Ah, a gente sabe a senhora chegar na decoração. Gente, quando eu paro para poder mudar esse quarto, eu fiz algumas forças que provocou realmente a contração. Hum. E aí, eu não estava com Vânia na minha casa nessa época, a Vânia estava passando um período conosco. Vânia tinha saído com o Kézia, eu estava sozinha e o Itz estava trabalhando. E foi quando eu não tinha como pedir socorro e fui me encostando, me encostando. E aí Vânia estava na igreja, que o culto estava acontecendo na laje da casa da irmã, porque tínhamos saído da associação, e ela sentiu muita vontade de vir para casa. O Espírito Santo é tremendo, né? Espírito Santo é. E aí ela correu para casa, quando ela chega em casa, eu já estava lá no chão, em cima do colchãozinho de Kézia que eu deixava na sala, deitada e já muito mal. Foi quando a Vânia ligou para Dona Eurides e falou: Dona Eurides, é, 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 Já foi mantenha pro contato médico. com o médico, porque caso você está sentindo dores e tal, 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 ela está assim, assim, assado. E falou, né, como eu estava. Aí foi nesse momento que a minha sogra e o meu sogro ficaram muito preocupados, ficaram assim, desesperados no momento. E eles lançaram para Wagner a responsabilidade de ligar para o médico e foram me dar socorro. Hum. E aí, quando o Wagner tenta manter contato, o meu médico entendeu que era um trote e desligou todos os contatos. Oh, meu, que luta! Foi. O Wagner era. Não, adolescente. Não novo, mas Wagner, que eu falo que é o meu filho, ele assim sempre teve pouca idade, mas uma maturidade, uma mentalidade. E por isso, cedo, o meu sogro e a minha sogra e os meus cunhados sempre lançavam sobre ele muitas responsabilidades, porque o menino Mentira, não é nada, né? sempre foi muito especial, Não deram credibilidade. muito, muito especial. Meu Deus, deram responsabilidade, o médico não deu credibilidade à Não deu coisa. Você acha credibilidade, que. e aí eu sofri por essa situação, e aí foi quando ocorreu de eu ir para o hospital, e quando eu cheguei no hospital, também não conseguiram falar com o médico, e aí nessa madrugada, eu recebi, na realidade, uma equipe médica terrível. E eu confesso para vocês que eles estavam realmente possessos, porque na minha chegada, eu já fui assim, bem, muito maltratada na minha chegada no hospital. E aí mantiveram contato com o Luiz, que estava trabalhando quando o Luiz chegou, fardado, desesperado no hospital. Ainda foi maltratado pelo médico que iria fazer o meu parto. Meu E Deus. aí perguntou para o Luiz se ele estava querendo intimidá-lo com aquela farda. Sem o Itz, eu falei exatamente nada, eu já, já deitada Na maca? na maca, já naquele processo mesmo do parto, e eles confrontaram meu sogro, confrontaram o Idson, e vai eu para o centro cirúrgico dentro dessa tempestade aí. Meu E Deus. foi quando eu cheguei no centro cirúrgico e passei por situações muito delicadas naquele momento. E quem sofreu foi Keren, porque quando eles fizeram o parto, que eles esticaram ela, eles terminaram, tipo, que forçando o quadril dela. Então, hoje, Keren era para ser uma menina portadora de autodeficiência.
Meu Deus. Mas a mão de Jesus, mais um livramento, né? Mas um grande Mais um livramento. grande livramento. É, E é uma realidade de muitas mulheres, né? Principalmente em hospitais públicos, eu vejo relatos assim de equipe médica, sim. pessoas que estão ali para zelar pela E olha vida que nós estamos em um hospital particular. particular também. Ah, Foi um hospital particular. Então, isso manteve o controle, né, emocional naquele momento. Não falou exatamente nada, falou o necessário, né, e depois saiu e foi quando, eh, eles, assim que Kelly nasceu, me deu passou logo o Kelly para o meu colo, e eu percebendo aquela criancinha muito quietinha, aquela criança diferente de Késia. E depois ela passou por um processo de cuidado, Kelly na realidade passou pelos processos dela, né, quando nasceu e hoje ela entende que foi propósito da parte de Deus. Hoje o que ela sempre amou foi dançar, né, e não, pequena quando vê ela dançando, ela precisou usar botinha, ela precisou de um cuidado mais bem especial, delicado, mas né? especial. E age, mas o Senhor, mas ele age para cair, né? Ele Exatamente. age para depois ver a mão de Deus lá. Estendida, nos concedendo vitória. Mas você falou assim de Wagner. Quando Sim. você entrou na vida do bispo, já tinha o Wagner? Sim, Wagner tinha pouco tempo que tinha chegado no lar de Dona Eurides e de seu Hélio. Então, Wagner tinha entre 10 a 11 anos. Não, mas já era um E menino eu me esperto. apaixonei desde a primeira vez. E olha que eu falava, né, na minha adolescência em casa, Deus que me livre de casar com um homem que tem um filho. Nunca vou casar com um homem que tem. O Pois Espírito Santo pegou é, essa informação e levou Jesus! lá para cima. É. Meu Deus. E assim, eu glorifico a Deus, porque eu conheci Wagner e nós nos tornamos assim, confidentes. Wagner foi aquele menino que chegou chegando na minha vida. Então, nós tínhamos muitos momentos juntos na casa de Dona Eurides, no quarto que eles dormiam, nós sempre ficávamos juntos, sempre compartilhava coisas com ele, e ele compartilhava coisas comigo, que eu ficava assim, admirado, né, pela nossa união. A minha família sempre recebeu Wagner muito bem, eu sempre fui muito aceita no meu lar, graças a Deus. E assim, de verdade, o Senhor preparou tudo. Tudo. Ai, Deus, foi uma bênção, né? É Foi uma um bênção. menininho na sua vida. Isso. Agora, voltando para Kelly, né? Sim, Kelly foi a sua do meio, exato. logo em seguida, logo em seguida não deu um tempinho, né? Pra Quase 3 anos. 3 anos É isso. para Karen nascer, mas Karen, essa menina cheia de personalidade, já chegou chegando, né, Isso. desde o nascimento, acaba se desviando do evangelho Sim, por um período. E essa já relatou foi um período de muitos conflitos internos. exatamente. Queria que a senhora nos falasse um pouquinho como foi, até para experiência para outras mães e pais, né? Que tem, às vezes, seu filho que cresceu ali debaixo do princípio de Cristo, porém, um momento ali se desvia, né? Meu Deus, foi esse processo. Então, ela se afastou e não se afastou. Se afastou de não frequentar os cultos da igreja, porque não tinha a minha permissão, piorou a permissão do pai de participar de festa, de sair sozinha para um pagodezinho, seja lá o que for. Então, ela não teve esse privilégio de conhecer as festas Não bebeu mundanas. nem duas gotinhas do Não mundo. bebeu, porque eu sempre fui aquela mãe de chegar junto, né. Então, nessa época, eu me deparei com muitas irmãs religiosas que queriam me ensinar como criar as minhas filhas. Então, assim, eu fui criada de uma forma e eu busquei conhecimento e entendimento da parte de Deus para criar as minhas filhas. E o meu propósito era criar de uma forma que elas não sentissem falta do mundo. Isso. Porque eu fui criada, você não pode usar uma calça, não pode usar um short, uma bermuda, não pode usar isso, não pode usar aquilo, e assim, várias proibições. E eu me deparei com várias irmãs querendo, tipo, que se envolver nessa Nesse questão. processo. E ela queria ir para o mundo com qual intenção? Usar short,
participar de uma festa para dançar, porque ela sempre gostou de dançar, vai dançar na frente, no hall da casa, vai dançar dentro de casa, e aí foi aquela época do Orkut, e lança as coisas, ai, gente, que situação. O diabo também chama a gente pelas habilidades que já tem, né? A habilidade ali que foi colocada para a E glória ela de Deus. muito habilidosa na dança. E eu, não, vem aqui, menina. Vai ser Sim, bom, você vai ficar famosa. pois Você? teve. Eita. E aí foi quando ela né, não teve o privilégio de conhecer o mundo e passou esse tempo afastada das atividades da igreja, por uma situação que ocorreu com ela, né? E depois desse acontecimento, que foi uma grande tristeza para ela, ela não se sentia, tipo, inclusa, no caso, dentro do contexto da igreja. Ela não se sentia pertencente a esse corpo, né? Não, Como um membro assim, não. Um isso. membro Então, bem encaixado. ela vinha para os cultos. Quando não forçava, ela, não, você tem que vir para a igreja, vai todo mundo para a igreja, tal, 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 vai participar do grupo de coreografia, tal, tal. Não, 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 não. Percebi que ela realmente não estava em condições de participar e eu só rendo graças ao Senhor, porque não veio de mim essa sabedoria, veio de Deus, veio de Deus. É isso que quis, né? É, Porque, por vezes, rompe sim. essa ligação pai e mãe. Uhum. E aí, só num processo de cura que a gente vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Exatamente. Mas é assim, a sabedoria que vem do alto Meu Deus! é muito afetiva. Quando você vê ela, Incontestável. nossa, o negócio é ter a determinação ali de ir lá buscar, né? Sim, Exato, porque ela às vezes não faz muito sentido. sim, Às vezes, como assim? Se você deixar, é óbvio que ela vai. Então, assim, proíbe, põe regras, aqui não vai, aqui não faz, aqui é isso, aqui. Em compensação, o espírito deixa livre, né? sim. Assim, se tomar a decisão, se apaixonar, você tem que estimular seu filho a se apaixonar por Por Cristo. Cristo. E Essa acho que é a graças a coisa mais. Deus que eu alcancei esse objetivo, Glória a né? Deus. Eu consegui mostrar para minha filha, e tipo, nós temos uma convivência muito legal. Eu gosto de compartilhar com elas sobre tudo. E, e é muito importante, viu? Uma mãe e um pai se dedicar em compartilhar, porque fica mais fácil para eles entenderem. Então, assim, essa aproximação foi muito legal para esse momento. É verdade. Muito legal. Então, assim, olha o que Deus proveu para a gente, olha o que Deus está fazendo, olha a provisão da parte de Deus para essa fase, para esse momento. E ela, glória a Deus, e glorificavam a Deus, e elas percebiam que realmente era uma intervenção divina em diversas coisas que ocorreram. Então, graças a Deus que hoje eu posso falar que a minha filha voltou com tudo para Jesus, Eita. né? Voltou com toda a garra, Deus preparou o seu esposo, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, é Daniel, e glorifico a Deus pela vida dos meus genros, que são os meus filhos, Três, né? já Fabrício, dois já são Daniel, ali casados, né? Já é, chegou aí um terceiro e e corre Davidson por tá fora. chegando, beirando. Mas assim, querem, chegou com tudo, gente, querem arrasa no Sim. multimídia, cada umas fotos, Glória meu a Deus, Deus, glória a Deus. E nunca tomou curso, nunca. uma habilidade para É essa questão de habilidade. arte, né? É. E arrasa na make também, Também, e aqui, arrasa na cozinha também, que eu já também. eu tenho, derrama só. Na minha fase mesmo de faculdade, me ajudou muito. Foi o início dela de ir para a cozinha, foi nessa fase. Ah, Foi. não, mas quando elas começam a crescer, né? Pela minha filha, eu estou numa rotina de trabalho bem cansativa e ela arruma a casa. Eu falo, "Ai, Deus, É chega mesmo. em casa, você não tem que fazer, arrumar ainda tudo. Sim, Obrigada, é uma é bênção. muito bom. Nossa, começa Então, a e crescer. Karen, eu sempre falo que Karen foi um presentão de Deus para minha vida. Ah, Porque caçulinha. a minha caçula e porque eu não queria ter filhos. E Jesus Ai, me deu mulher três. 3. E ela chegou para cessar a unção de parir, a É, cessão de, sabe, de gestações.
Ai, gente, foi um alívio muito grande quando, Deus abençoou que, o meu médico, quando eu cheguei lá, mais uma vez: "Não, não, não, Cássia, dessa vez, minha filha, encerramos por aqui". E eu: "Ai, graças a Deus", Fecha a chorei, me porteira. emocionei, Fecha a e porteira. e aí, cessou a unção. Chegou Karenzinha aí por fora, É, né, e tá bênção sempre de ativa aqui Deus. também na igreja. É. E já veio varão atrás, né, Pois meu é. E é muito legal Deus. quando você ora, né, pela vida sentimental dos seus filhos, apresenta diante do Senhor. E eu obtive respostas poderosas da parte de Deus referente à vida sentimental das minhas filhas. Glória a Deus. Assim, né, filho de baixo de oração, né, meu Deus, ela é tão poderosa demais. E filho de crente não presta nem para ser ímpio, né, não presta nem para pecar. Meu Deus do céu. Porque o cara querem, né, nem teve, estava ali debaixo da unção. Debaixo, Gente, é. daqui você não sai. Mas aí chega uma outra outro filho aí nesse contexto, Sim! sucinto, mais um menino Meu Deus! que não foi gerado no seu ventre, mas chegou bagunçando Sim, tudo, mas também trazendo, assim, uma bagunça boa, né, sim. que é o Willis. O Willis. Esse rapaz que chegou depois na vida do bispo, né, muitos anos, já adulto. Sim. E como foi esse encontro seu com eles? Então, em 2012, foi quando o bispo ficou sabendo, né, que havia uma pessoa que estava comentando que ele fosse o pai. E ele foi me pegar na faculdade e: "Filha, vamos almoçar". Espantei, né, almoçar. Aí ele: "É, bora ali no restaurante ali pra gente almoçar, porque eu preciso conversar umas coisas com você". Ah, meu Deus. Fomos. E eu fiquei: "Jesus, O que? o que aconteceu? O que está acontecendo?". E quando eu cheguei lá, ele: "Olha, como você sabe, eu venho de um mundo muito vulnerável e, existe uma pessoa que está informando que, eu sou o pai dele. E, tipo, eu preciso comunicar para você, para não chegar aos seus ouvidos e você, né, ficar sabendo por boca de terceiros e tal, tal". Naquele momento, a sensação não é boa, gente. Eu gosto muito de ser sincera. Eu senti uma tristeza, uma angústia, um peso no meu coração que eu disse: "Não acredito. Meu Deus, como?". Já era um outro, né, o segundo já tinha vaga. Porque assim, para mim Wagner era nosso filho, eu nem tinha Wagner Nem como tinha não, Wagner para mim, chegou num outro contexto, foi né. um outro contexto. E foi quando, eu disse: "Pronto, tem que fazer o exame, né, filho? Tem que fazer o exame". Ele: "Mas não é bem assim". Eu falei: "Mas tem que fazer o exame, meu filho. Vai fazer como? Vai resolver como?". E aí foi quando, tipo, que aconteceu essa conversa e pós quase 10 anos, e volta de novo o assunto. E nesse tempo, em algum momento, eu perguntava, mas não havia resposta. Então, ele ficou na paz, eu também fiquei na paz. Então, de repente, de novo, a história de Ulisses. Foi quando ele marcou alguns encontros, conversou, e aí acertaram, né, para fazer o exame. E foi quando ele fez o exame e lá estava Ele mais achando um que filho. não ia dar, né, Ele tinha certeza que ia dar iria negativo. ser negativo. Ele tinha certeza que seria negativo. E foi quando eh, foi positivo e a chegada de Willis, graças a Deus, que foi uma chegada bem-vinda. Mais uma vez eu posso repetir, Deus preparou todas as coisas. É um menino muito Porque é um humilde, né, pelo que eu vi. menino maravilhoso, um menino muito inteligente, um menino que sabe chegar e sair.
é um homem realmente, formado, né, um homem que, graças a Deus, consegue entender a correria do pai, consegue, eh assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Tipo, claro que eu entendi essa chegada, entendo que fez parte do passado, do bispo, não tem nada a ver com o presente Com momento, presente. então como não entender? Então, aí marcamos o encontro, conversamos com o Wagner e mais uma vez eu me emociono bastante quando eu falo sobre Wagner, porque quando as meninas, mantiveram contato com o Wagner para falar, né, sobre a situação de Willis e sobre o resultado, eu chorei, claro, quando o resultado foi positivo, porque eu ainda não tinha contato nenhum com ele, eu só tive contato depois do resultado. E foi quando o Wagner, perguntou como eu estava naquele momento. A preocupação dele Ele de era como eu estava. era só por ser Poxa, um emocional, meu Deus. Um filho, né? sim, sim. E graças a Deus que, nós, recebemos ele com muito carinho, então isso marcou um encontro, e e fomos, né, para conhecer um pouco da história, enfim, conhecemos toda a história e hoje, precisamos buscar tempo e oportunidade para estar mais com Mas tá eles mais depois desse tempo todo de muitos anos, né, sem esse acolhimento do pai, sem essa pai. aproximação do pai, sem esse reconhecimento. Ele veio aqui na nossa marcha, eu entrevistei Sim, ele. Ele é muito simpático, realmente, uma pessoa sim, bem amável, né? sim. E assim, demonstrou uma humildade, uma paciência muito grande, né? É, E são muito assim, carinhosos com as meninas. Hoje eles têm, né, o grupo só deles. só dele, Ah, meu minha filha, é uma Deus, agonia com 5. 5. Eu vi uma fotona lá, chique, Sim. menino. Meu Deus. Ele tem uma filhinha, acho que de 12 a 13 anos, ainda não conhecemos, Uhum. mas, o Espírito Santo vai preparar o Vai caminho. preparar, preparar tudo. Preparar tudo. Mas, assim, outro assunto que eu queria abordar com a senhora era, assim, pergunta, você ela é pastora, como foi que ela se interessou pela psicologia Sim, e principalmente pela área de sexóloga, né, sim, sexologia. sim. E aí eu queria entender mais um pouquinho sobre como despertou para isso. Então, eu passei por alguns momentos, no meu ciclo familiar, no meu seio familiar. Eu tive 2 irmãos que teve depressão, e depressão ao ponto do psiquiatra chegar para minha mãe e falar: "Olha, esse tipo de depressão, eh, não tem cura". Meu Deus. Então, já fui preparando o psicológico da minha mãe, pedi que ela procurasse, né, atendimento psicológico, porque aquela situação que, assim, foram períodos diferentes. Eh, teve o primeiro período do meu irmão e depois o período da minha irmã, né, então, cada um acho que passou 1 ano e meio, 2 anos, e quando o médico trouxe esse decreto, né, essa sentença sobre a vida deles, a minha mãe, como serva do Senhor, e meu pai, graças a Deus que, eh, se voltaram a buscar a Deus de uma forma tão grande, que o Senhor realmente nos concedeu a resposta diferente da que nós já tínhamos recebido. E foi quando o Vânia veio morar conosco, né, porque a situação ficou uma situação muito delicada e os meus pais chegaram ao ponto que não conseguiram lidar com as crises, né, porque havia o quadro da depressão e como nós sabemos que o inimigo se apodera desse quadro de vulnerabilidade mental, e aí havia as manifestações. Então, o meu pai teve dificuldade, uma dificuldade muito grande de lidar com esse assunto, muita, muita dificuldade. E daí eu me vi sem ferramentas para lidar com aquilo. O que é depressão?
né? O que está acontecendo com os meus irmãos? O que está acontecendo, meu Deus? Todos nós te servimos, todos nós estamos na tua casa. E com meu irmão foi um complexo de inferioridade que terminou atingindo realmente o seu psicológico. E a minha irmã foi uma profecia de alguém que ela sonhou casar. Ela sonhou em realmente compartilhar a vida com esse jovem e veio alguém com uma profecia dizendo que Deus iria salvar, libertar e que ele seria dela, mas o rapaz não era evangélico. E aí Hum, assassinaram esse rapaz. meu Deus. E quando ela soube desse assassinato, pronto, o mundo dela acabou. E foi daí que surgiu a depressão. Então, quando eu me vi sem ferramentas para lidar com aquela situação, eu sonhei em concluir os meus estudos e sentar em uma sala para aprender. Tá, foi ferramentas médicas, que também a ciência pertence a Jesus, né? Sim, Sabedoria e tal. sim, Para poder lidar agora a situação muito difícil. muito. Porque hoje, assim, hoje até que tem bastante informação, né? Sim. Mas também tem muita informação errada também. Uhum. Que aí as pessoas deixam de procurar o psicólogo e tal. Mas nessa época já tem alguns anos, né? É, já tem alguns anos. Tipo, né? Então, quando eu comecei a passar por esse processo e não tinha esse amparo psicológico para eles, eu só tinha amparo dos irmãos, cheio do poder, orando, expulsando, e eram muitos irmãos que chegavam e que saíam. Nós tivemos, assim, um acompanhamento muito legal nessa época com Vânia no nosso lar. Tive um amparo, assim, de Wixo, de dar banho comigo nela, porque várias coisas eu não conseguia fazer sozinha, então ele me ajudou muito nessa fase. E, e graças a Deus que foi quando me despertou e eu fui também passando por situações com membros da igreja, né, dentro desse mesmo quadro de depressão e quadro de centramento pânico, ansiedade, foram surgindo outras situações e eu disse como resolver. Então eu entrava no gabinete para fazer um atendimento pastoral e eu não tinha as ferramentas. Eu precisava de outras ferramentas para lidar com tudo aquilo. E graças a Deus que tive um incentivo muito legal da parte do bispo. Ele disse: Olha, eu vou voltar para a sala de aula, vai fazer direito. Na época ele queria fazer teologia, mas aí na faculdade ele desistiu e aí decidiu fazer direito. E aí, quando ele concluiu, aí eu, graças a Você Deus, ingressou, fui né? eu ingressei e fiz o curso e antes de fazer o curso, o meu sonho era ser sexóloga. Por que eu sonhava em ser sexóloga? Porque eu ouvia muitas coisas das irmãs da igreja sobre a sua área sexual, É, cheias de dúvidas. Mas, assim, eu não vim de um mundo com experiências para contar pra sobre contar. sexo. Então, Verdade. eu ficava era espantada com as coisas que eu ouvia e eu disse, eu não conseguia rir, Evangelista Beth, porque eram coisas E assim. no meio da mulherada, a mulher fala mesmo. Fala, fala. Graças a Deus que elas Fala, falam, é. né? E aí eu disse, não, eu quero ser. Então eu pensei que eu poderia ir diretamente assim para o curso de sexologia. E aí quando chegou Ah, lá, aí não, primeiro que fazer psicologia, e aí faz uma pós-graduação em sexologia. E aí foi quando eu fiz a especialização. são muitas as demandas assim no meio cristão. Hum, Será que são as mesmas do tudo? É bem parecida. Não consegui entender. São as demandas do casal cristão, Sim, a demanda do casal ímpio. sim. No Conselho de Deus. Será que são as mesmas? Eu acredito que as demandas do cristão são maiores, porque os tabus, né? Os tabus são É demais. Então, verdade. assim, a falta de abertura sobre falar sobre a área sexual, os preconceitos. E Verdade. aí, minha irmã, a situação estreita. E muitas meninas também com esse histórico, né? Parecido com o da senhora, de às vezes passar por abuso, mas tá Sim, dentro da igreja, aí tá bom. Mas você vê que você se libertou, né? A ponto de querer imergir mesmo nesse assunto. é, E aí, eu sei que tem, só tá preparando coisas aqui para MBA, para exatamente. sede, Próximo ano, se Deus assim nos permitir, para solteiros e para os área sexual, casados, é, para área sexologia para casados. sim.
Mas assim, agora a gente tem que fazer uma convocação, porque mulher fala muito Sim. de sexo e se avalia muito e tal, tem uma cobrança maior, o povo não... Mas homem não, né? É, Homem- E acha que tô abalando, né? é por isso que é necessário realmente nós abrirmos. O meu desejo era abrir só para as mulheres, né? Eu ainda não me sinto à vontade para conversar sobre a sexual com os homens presentes. Só que eu estou já trabalhando isso, né? Já estou trabalhando esse processo Pra para trazer lidar com os homens e os homens. falar sobre isso, esclarecer o que eu escuto no gabinete, né? As queixas e às vezes eu percebo que é uma das vertentes que termina levando até o final de um relacionamento tão legal. É, A falta de conhecimento, a falta de humildade do homem, né, a falta de comunicação do casal, de conversarem abertamente sobre a sua sexualidade, como está, como como não está. está, entendeu? Então, Eu já vi estou me casos preparando e bem vou sérios abrir o mesmo. bocão. Eita, agora venha, você que é homem, venha, você que é mulher, venha tratar de uma área tão importante, né? Que Sim. sexo não é só para procriação, a Bíblia não se refere a isso. Não, 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 não. Então a gente tem que E cuidar de uma área são importante. muitos assuntos que a gente vai precisar realmente abrir. E para os Né, as solteiros mulheres hoje também. estão, assim, acordadas para a É, área sexual e elas hoje, elas querem realmente o que elas têm direito. obrigada, E eles nada. também, né, porque às Homem vezes as também, mulheres né? pensam que tem muitas mulheres Verdade. deixando a E é, desejar, é viu. uma só carne, tem que vir, né? Você tem que buscar, pelo amor de Deus. Eu já vi casos de gente Sim, separar assim, por coisas que é piada no meio. Ah, é brincadeira, é piada. Por exemplo, o homem tem uma genitália grande. É sim, motivo de piada. Mas eu já vi ser caso de divórcio. sim, Divórcio mesmo, da mulher ir para o hospital, ir para procurar um médico, é desconforto na área sim, sexual. sim. E aí depois vem a abstenção sexual, depois É, veio o adultério e veio a separação. Então, assim, é um caso que parece piadinha, engraçadinho, mas leva um desconforto muito e tem que sério. ser tratado por Eu profissional. sempre olhei para a sexual de uma forma assim, eu sempre levei muito a sério. Sempre levei muito a sério a área sexual. É verdade, é uma área importante. É, É uma área que o inimigo trabalha. E a Bíblia deixa claro isso, né? O apóstolo Paulo diz, "Ó, não se abstenha um do outro, a não sim, ser que seja em propósito comum, para que o sim, inimigo não entre. isso. E essa dispersão, você está abrindo a brecha para o inimigo trabalhar, né? Enquanto a gente aqui na igreja, pelo menos na sede, tem esse acesso, Sim. tem essa porta aberta, a gente tem que desfrutar disso, E isso é a graças a bênção de Deus Deus. que a demanda de procura é grande. Elas Glória a Deus. procuram. É. Até o momento eu nunca aceitei a procura dos homens, né? Eu sempre, quando a esposa fala, a senhora pode conversar com meu marido, pastora, sobre esse assunto e tal, tal. Eu falei, com ele não, eu posso conversar com vocês dois. Mas Então, se for só homem, a gente indica para um urologista, ou sim, sexólogo de homem. acordo a situação, né, vai depender da situação, que às vezes, na maioria das vezes que eu percebo aqui no nosso ministério, é a ausência de verdade de uma educação sexual. É o ensino, entende? Não vejo partir para uma questão de patologia, não. É A orientação. orientação. Aprenderam no mundo daquela forma e quando chega na igreja, não, é desse jeito, é dessa forma. E aí, quando a mulher chega e diz, não, bem, para tudo, porque não é bem assim. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, viu? Pelo amor de Deus. Transformai-vos É, pelo conhecimento, para não perecer aí, viu? Pelo amor de Deus. Mas é uma área que gera muito burburinho também entre as solteiras. sim. Então, tem um trabalho aí preparado para a gente, pessoal. Sim, tem sim. E eu acredito que no próximo mês a gente já vai estar, né, lançando as datas para esses momentos assim de conhecimento e de abertura, né? Eh, Abertura ao público, abertura justamente a toda a igreja para Uhum. sentarem, ouvirem, participarem, tirarem suas É dúvidas. isso, eu ia falar, fazer perguntas é importante. É, Assim. Eu gosto que o culto tem sempre essa interação, né? eu gosto. É, É bom, é bom. é, É que só ali o pregador, você... Mas esse ponto, isso, né? sim, Eu acho
shopping. Eu gosto. Uhum. Mas aí a hora que a gente vai estar divulgando aqui nas redes sociais da igreja, para que vocês venham Sim. buscar conhecimento, porque a Bíblia ela tem resposta. Eu acredito, tenho certeza absoluta que a Bíblia tem resposta para tudo. Pronto. Ela só precisa estar num contexto ali correto. E tendo pessoas para orientar, não tem porquê não usufruir, né? Sim. Pastor, esse bate-papo foi muito legal. Que bom. Eu queria dizer para as pessoas, a gente lançou aí no Instagram algumas perguntas e as pessoas mandaram perguntas. Essas perguntas foram muito voltadas para a área de psicologia e a pastora com muita responsabilidade vai dar respondendo por meio do Sim. direct Sim. essas perguntas para não dar uma resposta rasa, Sim. superficial, né? Cada caso é um caso e precisa ser analisado com calma, com paciência. Eu acho isso muito interessante, né? A gente ter a resposta assertiva. A gente está no meio do mundo agora, na internet, com resposta rasa, Rasa, líquida, respostas prontas, né? pronta, é papum, né? Aí está a grande armadilha, o grande perigo. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um Então, com caso, muito carinho, o senhor irei responder. viu? Então, você que fez a pergunta, não vai ficar no vácuo, não. Vai ter resposta. Glória a Tem Deus! resposta. A gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. Você não vai sortear aqui, peraí. Tem aqui uma urna com algumas frases, né? Sim. Aí você pega umas duas frases e a senhora dá continuidade. É um bate-pronto, tá? Tá. Vou mexer aqui, estou me sentindo no Silvio Santos. Eita. Aí você lê completa. Ai, gente, O óculos. buscar o óculos. Eu nem abri. Ai. O mundo está. O mundo está, segundo pastora Cássia, o mundo está Em crise. É. O mundo está em crise. verdade. Como nunca antes, né? E graças a Deus que nós estamos em Cristo. Ah, glória, meu Deus. Graças a Deus! Glória é mesmo, realmente. Porque a gente tem que entender que a igreja é a resposta ao mundo, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, hein? É. Vamos para a segunda. E graças a Deus que Deus está levantando, né? Deus Deus está está levantando levantando, os Deus está seus levantando. com autoridade para justamente fazer a diferença. Eita, olha aí você, crente. Vai deixar. Não vivo sem Deus! Não, a possibilidade de viver Sem Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. sem Jesus, sem Não Deus, dá. nem vá, nem tente. Não dá. Não, eita, glória. Pastora, muito obrigada. Oh, meu amor, eu que agradeço. Foi muito bom compartilhar esse momento com você. A gente que agradece. Muito nervosa, claro, fiquei, mas Foi muito assim, forte, muito profundo as passou. histórias. E muito engraçado também, né? Sim. Aqui, vamos estar lançando aqui, gente, tudo que a pastora anunciou aqui dos casais, dos solteiros, a gente vai Sim. lançar, tá? Vem ouvir da parte de Deus a demanda que é do crente, né? A gente tá no mundo, a gente não pertence a ele, mas a gente é carne, a gente precisa estar aqui. Sim. E as respostas, aguardem no Instagram da igreja, nas redes sociais da igreja, no YouTube também. E eu te Sim. agradeço, mando um salve aí para os Deus arvoredianos. abençoe, cubra vocês com o precioso sangue dele. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus honre essa equipe maravilhosa da multimídia. Gente, só Deus para honrar a vida de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Curte, compartilhe e aguarde o próximo episódio.